Olá, querido irmão, graça e paz da parte do Senhor. Vamos começar mais um devocional, olhando agora para o Salmo de número 85. Salmo 85, o título que é dado pela Sociedade Bíblica do Brasil é um título que, de fato, muito pertinente. O título é Pede-se Perdão a Deus. Neste salmo também dos filhos de Corá, o povo de Israel se volta a Deus pedindo o perdão do Senhor. Eles haviam pecado, eles estavam longe da vontade do Senhor e eles então se voltam em arrependimento e pedem perdão a Deus. A primeira coisa que acontece é que do versículo 1 ao versículo 3 há uma confissão de fé. Eles se voltam a Deus confessando Deus como de fato o regente, como o Senhor, o dono da vida deles. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Eles então reconhecem: Senhor, nós somos reconhecedores, nós de fato queremos afirmar, fazer uma confissão de fé, de que o Senhor de fato nos perdoou, o Senhor pode nos restaurar. E aí do versículo 4 até o versículo 7 há um clamor por salvação, eles clamam a Deus. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Eles estão perdidos, eu gosto sempre de dizer isso, só clama por salvação quem se encontra perdido, porque um dos significados de salvação é segurança, libertação. E alguém que clama por essa palavra, salva-me, é porque está numa situação da qual não pode sair sozinho, não tem condições de sair. E o povo de Israel está numa situação em que eles precisam do Senhor. Eles não têm como viver em esquemas, eles não têm como fazer nada, eles se voltam para Deus em arrependimento. Ele diz: salva-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. E aí é dito que a palavra de Deus, ela é aquilo que restaura o povo, a palavra do Senhor. Do versículo 8 ao versículo 13 é dito o seguinte: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também, ó Senhor, dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. É interessante, há uma expressão que é usada aqui no versículo de número 10, nós sabemos que os salmos são uma literatura poética, então há um grande grau de simbolismo nas palavras. E o versículo 10 diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Isso é interessante porque o povo está pedindo perdão a Deus, está se arrependendo dos seus pecados, eles se voltam para Deus, e é dito que a palavra de Deus é que vai restaurar isso neles, a volta deles aos mandamentos, à lei do Senhor, à observância da vontade de Deus. E é dito que a graça e a verdade, elas se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Isso é importante porque para muitos de nós, graça e justiça não tem nenhuma relação. Se alguém recebe graça,
é porque a justiça deixou de ser feita. E se alguém recebe justiça, é porque a graça deixou de ser aplicada. Para alguns, graça e verdade não andam junto, porque quando alguém recebe a graça, é como se ela estivesse recebendo um perdão, onde aquilo que ela fez de errado foi jogado para debaixo do tapete, foi varrido, ficou uma coisa que escanteada lá, colocada dentro de um arquivo morto. Ora, nas Escrituras, as coisas não são assim. A graça só é possível porque Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. A justiça foi feita. Os nossos pecados e as nossas transgressões foram punidos em Cristo Jesus. Ele pagou o preço por nós. Não foi nada varrido para debaixo do tapete, não foi nada escondido ou o sol tapado com a peneira, como alguns gostam de dizer, e alguém recebeu a graça porque Deus virou assim e falou: não, vai, vou deixar dessa vez, vou fingir que não vi. Não é isso. A graça e a verdade andam junto. De fato, só é possível falar em graça porque há a verdade da justiça de Deus. Só é possível falar em paz para com Deus porque há a graça e há a justiça e há a verdade. Essas coisas não estão dissociadas. Nosso Deus não é um Deus de esquema. Nosso Deus não é um Deus que, como alguns gostam de dizer, eu já ouvi até mesmo um pregador famoso dizer que Deus tira alguém do final da fila e coloca no começo da fila. Nosso Deus não faz isso. Nosso Deus não é antiético. Nosso Deus não está disposto para me abençoar, ter que amaldiçoar ou ter que fazer mal para outras pessoas. É sempre uma ilustração interessante, aquela de quando a gente acha, por exemplo, dinheiro na rua, né? Se você achou um dinheiro na rua, talvez você fique alegre, mas de fato o que deveria acontecer no seu coração era ser tomado de uma tristeza, porque alguém, talvez com muita dificuldade, perdeu aquele dinheiro e está em problema, em dificuldade. E nós deveríamos então sempre atentar para essas coisas. No reino de Deus, todos nós, sem exceção, podemos ser perdoados pelo Senhor. Sempre há uma segunda chance. Deus sempre nos restaura, Deus sempre nos perdoa. Nós estamos sempre prontos a ser perdoados pelo Senhor em todo o tempo. Não importa o que você tenha feito, Deus pode te perdoar e Deus pode te restaurar. Contudo, saiba que houve justiça. Você talvez não pagou, mas Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou os seus pecados. Este salmo, quando o povo de Deus se volta pedindo perdão a Deus, eles de fato foram perdoados, mas houve também as consequências. Eles passaram por lutas e nós também passamos por lutas pelas consequências do nosso pecado. Contudo, o perdão do Senhor é sobre nós. Portanto, não há separação entre essas coisas. Fique então na paz do Senhor. Saiba que você pode se voltar para Deus em todo o tempo, pedindo o perdão de Deus. Mas saiba que isso é de graça, é a graça de Deus para com você, mas custou a vida de Cristo Jesus. Ele te substituiu na cruz do Calvário, pagando pelos seus pecados. Oremos. Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor nos salvou, sendo que nós não merecíamos. Nós, como pecadores contumazes, pessoas que estávamos em rebelião contra o Senhor, fomos restaurados pelo Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Ajuda-nos a entender esta verdade e a caminhar nela. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família.